Olá pessoal, tudo bem? Espero aí que todos estejam muitíssimo bem. Continuando aí a nossa questão das nossas aulas, dos nossos conteúdos, na última aula a gente fez aquela correção, no nosso último encontro na realidade, né? Nós fizemos aí a correção das atividades em classe, né? E marcamos aí, deixamos aí bem claro para vocês a questão das atividades para serem desenvolvidas em casa, né? Espero que todos estejam fazendo aí. Já peço também a vocês aí encarecidamente que também fale para os colegas de vocês aí nos grupos particulares de vocês para acessar as aulas aí que estão disponíveis no e-mail, né? A gente está fazendo aí com bastante carinho, então a gente pede aí também que vocês assistam, né? E utilizem disso daí como uma ferramenta também para vocês aprenderem e aprimorarem o que vocês já sabem, tá? Para as aulas 12 e 13, né, eu vou fazer essa questão da separação bonitinha, dedicar uma aula 12, a aula 12 para a questão do estudo dos moneras ou das bactérias e a aula 13 aí para a questão dos vírus em si, tá? Lembrando que essas duas aulas aí são aulas para características gerais para os dois grupos, né? Falando então de bactérias ou de moneras, como a gente já falou lá na aula sobre reinos, os moneras representam para a gente aí representam um grupo bem simples de organismos, né, que são caracterizados principalmente por aquele velho bordão da célula procariótica. Então, dentro de monera você vai encontrar as bactérias, todas elas, e as cianobactérias, os organismos ditos como procariontes, tá? Para quem até hoje não pegou o que é procarionte, relembrando pela milésima vez, procariontes são aqueles organismos que não possuem núcleo organizado, então, consequentemente, a sua grande molécula de DNA fica espalhada numa região citoplasmática chamada de nucleóide, tá? Se você pegar o desenho que está esqueci de falar isso no início do vídeo. Caso você não esteja com o seu material a postos aí, tá? Por gentileza, pegue ele aí para você ir acompanhando também a explicação pelo seu material, tá? Pelo computador, acesse aí o caderno digital, né? Já dá para você já pescar a ideia aí através das imagens que estão contidas aí no seu material. Juntamente com esse vídeo aí vai também mais um arquivinho em PowerPoint para complementar o seu estudo, tá? Então, nesse caso, nós estamos aí na apostila 2, correto? Na página, para ser mais exato, na página 454, beleza? Então, quando você pega o desenho que está aí, e no PowerPoint também, no slide do PowerPoint vai ter um desenho similar a esse, você vai ter uma célula, um organismo unicelular, e esse material genético, que na sua apostila aí está como um grande emaranhado vermelho, representa essa molécula de DNA que eu estou querendo dizer para vocês. Então, o conteúdo de informação genética se insere nessa molécula de DNA, correto? Porém, o que pode acontecer com as bactérias? As bactérias podem possuir pequenos DNA circulares chamados de plasmídios, tá? Esses plasmídios são eles que participam, por exemplo, da reprodução sexuada das bactérias, transmitir material genético de uma para outra. São esses plasmídios, esses pequenos DNA circulares, que estão envolvidos com a patogenicidade de bactérias, tá? Tornar elas diferentes e, consequentemente, imunes a determinados antibióticos. E são esses plasmídios, esses mesmos plasmídios, que são utilizados naquilo que nós chamamos de biotecnologia, para ser mais exato, na tecnologia do DNA recombinante, que servem como meio de manipulação gênica para fazer com que as bactérias produzam algo que elas anteriormente não produziam. Por exemplo, insulina. Tá? Sequenciar lá, por exemplo, o genoma humano, pegar a sequência do nosso gene que codifica a insulina, recortar aquilo dali, implantar em um plasmídio, pegar esse plasmídio, voltar ele para a bactéria e voilá, a bactéria passa a produzir a insulina. Isso aí tem um impacto muito grande para a saúde das pessoas que dependem dessa insulina aí, né? Para ser mais exato aí, estamos falando dos diabéticos, né? Tinha até uma questão, já vi uma questão dessa, talvez vocês já viram também aí do Enem, a respeito dessa questão dessa bactéria. Para exemplificar, é uma bactéria chamada de Escherichia coli,
tá? Então eu tenho esses dois tipos de DNA, esses dois tipos de material genético quando a gente fala de bactéria. Além daquela questão também de formação de proteínas que ela tem lá através do seu ribossomo e da informação dos demais aí ácidos nucleicos quando se fala do RNA aí, correto? Bom, o que pode acontecer ainda? Essa bactéria, além da estrutura básica de toda e qualquer célula, qual seja, né? Membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomo, tá? Essas quatro são as quatro partes básicas essenciais formadoras de uma célula. Elas podem possuir uma parede em volta delas chamada de parede celular, que tem mais ou menos uma função de proteção igual a parede celular que tem para a célula vegetal. A diferença extrema ou básica que nós temos aqui é que essa parede celular não tem a mesma composição de celulose que a parede celular de uma célula vegetal tem. Aqui eu vou ter outros tipos de moléculas formando essa parede celular. Podemos falar aqui, por exemplo, uma mistura de componentes chamado de peptidoglicano. Esse peptidoglicano que serve também para você fazer uma separação das bactérias conforme a coração ou não dessa parede celular juntamente com a membrana plasmática da célula, que é o que nós chamamos de bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Tem essa diferenciação aí no arquivo do PowerPoint, tá? Bom, o que mais que eu posso encontrar aí na questão da estrutura básica de uma bactéria? Posso encontrar ainda a questão de cápsula. Algumas bactérias podem possuir, além dessa parede celular, uma cápsula envolvendo ela. Tá? Essa cápsula também de natureza proteica que serve de proteção e aumenta a patogenicidade dela. Algumas podem possuir fibrilas e pequenos flagelinhos para locomoção, não são todas, mas eu posso encontrar isso em algumas bactérias, tá? Principalmente para a questão da locomoção. E elas possuem também enzimas que estão relacionadas com a respiração. Porque aí eu posso pegar as bactérias e falar o seguinte: eu posso ter bactéria que realiza respiração e bactéria que não realiza respiração, ou seja, bactérias respiradoras e fermentadoras. Aquelas que fazem a respiração, tá? Eu vou chamá-las aí de bactérias aeróbias, tá? Elas possuem enzimas respiratórias que fazem a função da mitocôndria. Então, consequentemente, permite que ela utilize o oxigênio para a produção de ATP. Tá? Em contraponto, eu vou ter aquelas bactérias chamadas de anaeróbicas, um exemplo aí é a bactéria do tétano, tá? Que é uma bactéria que não tem a condição de sobrevivência em meio oxigenado. Então ela vai realizar aquela via metabólica que você já estudou aí, chamada de fermentação. E tem aquelas espertinhas, que se de um jeito tá bom, eu não uso o outro, mas se esse tá ruim, eu vou passar para o outro, que são as bactérias chamadas de facultativas. Tá? Que podem realizar a respiração e, na falta do oxigênio, fazer a fermentação aí, tá? Aproveitando esse gancho de nutrição, nós podemos ter bactérias aí, ó, que são bactérias autótrofas e bactérias heterótrofas, tá? Destaque para as autótrofas, que eu vou ter aquela questão que eu citei para vocês anteriormente, que são as bactérias quimiosintetizantes, tá? Que vão, através da oxidação de elementos químicos, produzir o seu alimento, liberar energia e produção de alimentos. Aí você vai lembrar, por exemplo, das bactérias nitrificantes, ok? Então, quanto à estrutura, falta só falar um ponto de ancoragem que existe na membrana plasmática das bactérias, chamada de mesossomo. Nesse mesossomo aí eu vou ter a ancoragem da molécula de DNA da bactéria, permitindo que a bactéria, por exemplo, entre num processo de reprodução. Tá? Aproveitando essa questão da reprodução, o que a gente pode falar dela? A reprodução das bactérias, ela pode acontecer de forma assexuada e de forma sexuada. Tá? De forma assexuada, o básico é aquela que você sempre estudou aí na sua vida de ensino médio, também de fundamental. Divisão binária, bipartição ou cisipariedade. Tá? É a mais simples de toda. Ela vai simplesmente duplicar o seu material genético e os seus componentes celulares ali, citoplasma e o ribossomo, duplica tudo isso, ela se divide em duas, bipartição ou divisão binária, né? É a mais simples dela, né?
Só que a gente pode ter também aí a questão da reprodução do tipo sexuada. Tá? No caso da sexuada, o que é mais comum falar é a reprodução por conjugação. Tá? Por que eu sei que é sexuada? Porque vai envolver troca de material genético de uma bactéria em relação à outra. Uma transmite material genético para a outra. Correto? Então aqui eu tenho duas bactérias, colocam-se uma do lado da outra, estabelece uma ponte citoplasmática entre elas, tá? E uma transmite material genético para a outra. Tá? Quando ela faz isso, a bactéria que recebe esse material novo, que geralmente é o plasmídio, igual eu falei para vocês, ela tá diferente, ela não tá a mesma bactéria que estava anteriormente, né? Por esse motivo você fala que a reprodução foi do tipo sexuada. Outros exemplos que a gente pode ter, que já não é tão comum, seria, por exemplo, até a sua apostila traz aqui, ó, transformação por incorporação de fragmentos de material genético. É um tipo de reprodução sexuada também, e que permite o quê? Variabilidade genética delas. Como é que acontece isso? Uma bactéria sofre ruptura da sua célula, ou seja, ela sofre uma lise, ela se rompe e libera esse material genético, esse fragmento de material genético para o ambiente. Uma outra bactéria vem, incorpora esse material genético. Como que ela faz? Ela engloba esse material genético e esse material genético engloba no seu material genético. Consequentemente, ela passa a expressar algo que ela não tinha. Essa informaçãozinha. Daí transforma essa bactéria, ela fica geneticamente diferente da anterior, o que promove também a sua variabilidade genética. E uma outra, não tão comum, mas pode acontecer também, é de ter um cavalo de Troia. Um vírusinho que vai pegar um trocinho daqui e levar para lá. Então eu teria o seguinte... Geralmente são os fagos, ou bacteriófago, que é aquele vírus que a gente vai estar falando na nossa próxima oportunidade. Ele injeta o seu DNA na bactéria, né? Injetando esse DNA na bactéria, ele se incorpora no DNA da bactéria, produz vários DNAs novos, e nesse caso DNAs virais, que são liberados para o ambiente e que podem infectar uma outra bactéria. É o que a gente chama de transdução, que é essa manipulação. Tem esse ciclo bonitinho aí no arquivo PowerPoint que eu estou enviando para vocês. Ok? Importância das bactérias. Primeiro ponto, você tem várias bactérias que são agentes causadoras de doenças nos seres humanos, né? E tanto é importante que a sua própria apostila traz aqui, ó, alguns exemplos, né? Que seriam as bacterioses. Não um termo bem simples, né? Doenças causadas por bactérias. Correto? Aí você vai ter o tétano, que eu falei para vocês, tuberculose, cólera, febre tifoide, febre maculose, hanseníase, anteriormente chamada de lepra, né? Meningite causada por bactéria, leptospirose, que é a questão lá do rato, né? Botulismo. Botulismo é até interessante que ela se veicula muito alimento enlatado. As bactérias, quando começam a se desenvolver ali, elas estufam a lata do enlatado ali, que dá para você perceber que algo está errado ali, né? Peste bubônica, aí doenças sexualmente transmissíveis igual a gonorreia, sífilis, né? E assim por diante. Então aqui a gente tem uma importância delas nesse sentido, quando a gente fala de doenças que elas podem causar nos seres humanos, tá? Outra importância para as bactérias é aquele fator que eu falei para vocês da fermentação. No caso de algumas bactérias fermentadoras, os lactobacilos, você tem produção de alimentos derivados do leite. Lembra disso? Aí você então tem a fermentação como um agente potencial ali de importância no sentido de produção de alimentos para nós seres humanos. Outra importância no sentido benéfico, a primeira que eu falei das bacterioses, sentido negativo, do alimento, sentido positivo. Outra, no caso do ciclo do nitrogênio, a fixação do nitrogênio é uma importância da bactéria? Sim, são importantes nesse sentido, de fixar esse nitrogênio e permitir que ele esteja disponível para as plantas e depois para os animais. É uma outra importância que a gente pode ter das bactérias. Aí você teria ali no caso das relações ecológicas, que nós estudamos aí para trás também, chamada de mutualismo. Então a gente tem assim, bactérias são importantes tanto pelo seu lado positivo quanto pelo lado negativo. Um outro positivo que eu falei aí, ó, fazendo
recapitulando, no caso da utilização na biotecnologia, produção através de transgenia, né, de formação de bactérias transgênicas, produzindo materiais que podem ser utilizados pelos seres humanos. Nesse caso aí, hormônios com a insulina, tá? Nessa aula aqui, no dispositivo da sua apostila, tá falando sobre vírus. Eu vou deixar para falar sobre vírus no próximo vídeo nosso. Para a bactéria, estou satisfeito com isso daqui, está atendendo aquilo que está proposto aqui na sua apostila. Qualquer dúvida, me perguntem, né? Visualizem aí o que ficou faltando para eu poder falar. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo sobre essa parte aí do que ficou faltando. Tá? No próximo vídeo a gente fala então sobre a questão dos vírus e faz os exercícios em classe, ok? Obrigado, um abraço e até mais.